certeza lá eles não têm áudio. Mas Aonde? alguém, quando eu mudo aqui, ele não Ah, tem ele os fecha o áudios. áudio. Ah, Fecha o entendi. áudio ali. Aham. Ok. Então, Então vamos beleza. lá, enquanto o pessoal vai se achegando aí, né? Facebook aqui, tem alguém? Não entrou ainda. Daqui a pouquinho o pessoal vai se achegando. Aqui também no Instagram, daqui a pouquinho o pessoal vai chegando. E hoje nós vamos conversar aí nesse tempinho que temos, né, para falar sobre essas mais 5 atitudes. Semana passada nós falamos de 5, né, pastor? Falamos de sim, Isso. problemas financeiros, temos uma Ignorar, né? estatística, né? Isso. São ignorar um problema financeiro no casamento pode trazer Isso. problemas, né? Temos ali, falamos a respeito das estatísticas, depois falamos sobre os ciúmes excessivo, controle excessivo, ignorar o tempo juntos e não pedir desculpas ou pedir perdão, né? Isso. E hoje o título é mais 5, né, atitudes que destroem o casamento. Só que nós demos aí um subtítulo, né? Construindo relacionamentos saudáveis, então, evitando armadilhas comuns. Isso. Então, uma das coisas, né, a pastora quer comentar alguma coisa? Isso, hoje vamos falar mais um pouquinho sobre isso, né? Entendendo que são vários assuntos que a gente precisa sempre ir aprimorando, aprendendo, muitas vezes até batendo na mesma tecla para relembrar. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas um casamento tem momentos de crise, tem momentos que a gente está muito bem, mas de repente parece que alguma coisa começa a acontecer e, né, desculpa, parece que vai dando aquela crise, aquelas discussões vão ficando mais intensas, e é aí onde a gente tem que parar e observar o que é que está acontecendo. Por isso que eu digo que às vezes a gente tem que bater na mesma tecla, porque talvez lá atrás não acontecia isso, talvez a gente não estava vivendo os momentos que estamos vivendo hoje, as circunstâncias daquele momento às vezes nos levam a discussões, a desavenças, às crises, né? Então é importante a gente estar sempre aprendendo, sempre crescendo juntos. E aqui nas lives a gente tem feito isso, a gente aprende junto com vocês, porque à medida que a gente vai falando, né, a gente também vai crescendo, a gente vai estudando, a gente vai vendo quanta coisa a gente precisa ainda melhorar na nossa vida. Então, hoje falando aí sobre esses relacionamentos saudáveis, puxa um pouquinho ali, pastor, comecei. Esses relacionamentos saudáveis, né? Construindo relacionamentos saudáveis. E realmente, às vezes, são armadilhas, né? Que nós mesmos acabamos até construindo e acabamos caindo nelas mesmas. Então, hoje vamos falar de mais 5 atitudes. Ok, é sempre um campo minado, né? Por ali diz ali, um campo minado repleto de desafios de É, relacionamento. Então, navegar ali pelo sucesso de um relacionamento é complexo, né? Não é tão fácil, não é tão simples como você colocou. Geralmente tem seus atritos, suas armadilhas, e se nós deixarmos cair nessas armadilhas, vamos ter problema, né? E hoje nós vamos ver aqui algumas armadilhas que são comuns e podem minar o relacionamento, nosso relacionamento, a saúde do relacionamento, na verdade. sim. Então, vamos já entrar já de vez. Sim, Vamos já lá, vamos ver vamos se tem alguém começar aqui. falando. Vamos ver. Então, aqui temos um aqui, uma pessoa aqui. Aqui tem alguém. Então, antes da gente entrar já diretamente, né, pastor, nós já queremos falar quais são esses 5 pontos que nós vamos citar hoje. Lembrando que semana passada já falamos de 5 e hoje queremos finalizar esses 5 dentro desse tempo que nós temos de conversa, tá? Então, quais são eles? Quais são essas mais 5 atitudes que nos ajudam aí a manter um relacionamento saudável? Hoje vamos falar um pouquinho sobre desrespeito, vamos falar um pouquinho sobre a comunicação pobre, vamos falar um pouquinho sobre a desonestidade. Mas, nossa, existe desonestidade dentro do casamento? Pois é. Vamos falar sobre o egoísmo e vamos falar sobre essa falta de empatia, de se colocar no lugar do outro, que é tão falado hoje sobre empatia, né? Mas quando ela falta,
realmente também pode prejudicar aí um relacionamento, tá? Então, o primeiro é o desrespeito, né? Que Isso pode aí. prejudicar, né? O relacionamento, pode trazer feridas profundas, né? Desrespeito, diz ali o respeito mútuo, né? O respeito entre o casal é a pedra angular, que é a pedra principal ali para que esse relacionamento tenha solidez, né? Que ele possa ser saudável. Agora, Sim, desrespeito é uma coisa que a gente precisa entender bem o que é esse desrespeito, né? Você notou algumas sim, coisas aí? sim, sim. É, tem algumas questões com relação ao desrespeito que faz com que a gente possa pensar um pouquinho mais, né? Então a gente quer falar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco sobre cada um desses tópicos, né? Trazendo isso para nós. Talvez você hoje vai estar ouvindo esse vídeo, ou até participando aqui ao vivo, sozinha, não com um casal. E às vezes a gente pensa assim, mas o esposo deveria estar aqui para ouvir, ou a esposa deveria estar aqui para ouvir. Mas a verdade é que a gente pode trazer isso para nós, né? Porque o casal, como diz a palavra, ele se torna uma só carne. Porém, cada um muitas vezes tem a sua forma de pensar, a sua forma de agir. E estas coisas, né, conforme nós estamos juntos, conforme essa construção vai acontecendo, tem algumas coisas que a gente tem que deixar, né? Tem algumas coisas que a gente tem que aprender, tem que mudar. Então, vamos tomar isso para nós hoje, nós que estamos aqui, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse desrespeito, né? Que realmente o desrespeito ele pode e ele vai minar o casamento de várias maneiras, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque o desrespeito ele cria um ambiente ruim, um ambiente prejudicial para aquele relacionamento. Isso é tão real porque ele cria um ambiente tão ruim dentro da casa e os filhos percebem isso. Então, é lógico que o desrespeito dos parceiros, do cônjuge, vai levar aos filhos também cometerem isso. Então, observe que isso é um ponto muito importante. É um ponto muito crucial para a gente estar atento e prestar atenção. Talvez aquele filho já não respeite a mãe porque ela vê a atitude do pai. E da mesma forma, aquele filho ou aquela filha não tem respeito pelo pai porque a mãe também não tem respeito. Então, o desrespeito realmente é muito prejudicial. Então, uma das coisas que o desrespeito causa é a destruição da confiança na vida do cônjuge. O desrespeito constante pode minar a confiança entre os parceiros. Quando alguém é tratado com desrespeito, isso leva a alguns sentimentos, por exemplo, de traição. Sim, por que de traição? Não é de traição porque ficou com outra pessoa. Me traiu com outra pessoa. É uma sensação de ser traído, sabe? No respeito que a pessoa deveria ter para com a minha pessoa, do respeito que eu deveria ter para com ele. Então isso gera esse sentimento de traição, sabe? E de má vontade, né? Puxa, de má vontade um para com o outro. Né? E realmente isso é muito difícil de superar. Outra situação que gera o desrespeito, e nós vamos ver que várias situações elas vão levar para uma outra situação, que depois nós vamos falar sobre a comunicação. Mas o desrespeito em si, ele já leva a essa comunicação prejudicada. O desrespeito na comunicação, quer ver um exemplo? Aquela pessoa que grita demais, e quando começa esse desrespeito, você já percebeu que é assim? As pessoas se insultam, elas se agridem com palavras e às vezes até chegam a vias de fato de se agredir mesmo, não só verbalmente, mas às vezes até fisicamente. E novamente eu trago aqui esse pensamento: como ficam os filhos nessa situação, né? Uma outra questão que acontece muito com relação ao desrespeito, ou seja, isso gera um desrespeito, é ignorar o outro. Quando um começa a ignorar o parceiro. Isso é um desrespeito. Isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, problemas, né? Então, lógico que estas coisas vai gerar problemas no quê? Na comunicação. É fato, né? Como eu disse, nós vamos abordar outros assuntos e vamos sempre cair nesse fator comunicação, porque o diálogo ele fica prejudicado na maioria das vezes. Então, isso vai dificultar a resolução dos problemas, dos conflitos, né? E pode também, com certeza, resultar em mal-entendidos. Uma outra questão que acontece muito quando existe o desrespeito. Isso vai gerando um desrespeito, aliás, o desrespeito vai gerando um ressentimento acumulado, talvez em um ou talvez no outro.
O desrespeito crônico pode levar ao acúmulo de sentimentos, de ressentimentos por parte de um ou de ambos os parceiros. E isso pode se transformar em um ciclo de mágoa. E aquela mágoa que foi gerada, aquele ressentimento que foi gerado, ele pode ir criando vida, ele pode se tornando cada vez pior, gerando rancor, gerando raiva, gerando ira e até mesmo ódio, sabe? E aí a gente já entra num campo bem perigoso. Porque como que vai se conviver dessa forma? Como que vai se conviver com o desrespeito? Né? E é lógico que isso vai enfraquecendo o casamento. Quem é que vai querer estar junto dessa forma? Não quer, não tem muitas vezes nem vontade de voltar para casa, porque sabe que já vai começar as brigas e as brigas já vai gerar um desrespeito, ou seja, um já não respeita a opinião do outro, sempre aquilo que se fala vai gerar conflito, a pessoa esteja certa ou esteja errada, vai gerar conflito e, consequentemente, o desrespeito de um ou do outro. E tem uma coisa também. Geralmente, quando um dos parceiros percebe que o outro não está respeitando ele, sabe o que que faz? Ele também começa a agir da mesma forma. E aí começam, sabe, muitas vezes as desavenças, muitas vezes as ofensas, palavras pesadas, palavras que não deveriam ser ditas, nem naquele momento e nem em momento nenhum. E como isso é triste, como realmente isso prejudica o casamento. Mais uma questão que causa a falta de respeito, né, e esse desrespeito, é uma falta de intimidade emocional. Porque quando alguém não se sente valorizado ou respeitado pelo cônjuge, é muito provável que ele não compartilha mais os seus pensamentos, muito menos os seus sentimentos, e nem a sua vulnerabilidade. Porque ele sabe que a outra pessoa, ou ele já entende assim, que aquela pessoa não vai me respeitar mesmo, não vai nem me entender. Então, eu procuro nem compartilhar. Né? E olha só para onde é que a gente vai caminhando. Problema da comunicação. Porque aí já quase não tem conversa. Né? Uma outra questão é isso impacta diretamente na autoestima. É real, isso é verdade. O desrespeito constante pode prejudicar a autoestima de um dos parceiros, levando a sentimentos de desvalorização e inadequação. Isso pode afetar negativamente a autoconfiança e o bem-estar emocional. Principalmente se esses ataques, se essas ofensas, muitas vezes têm a ver até com a própria aparência, não é, pastor? Por quê? Porque quando chega nesse nível de desrespeito, pode levar para esse fator. O desrespeito chega a um nível tão grande que o parceiro, né, ou a parceira começa a atacar o outro realmente para prejudicar. E aí ele pode até citar questões com relação à própria aparência do outro, né, do seu cônjuge. Por quê? Porque ele já não tem respeito. E ele quer prejudicar mesmo, ele quer machucar, ele quer magoar. Gente, isso é muito ruim, sabe? É uma convivência terrível, assim. Se o casamento chega numa situação dessa, realmente precisa ou um ou outro desejar uma mudança, sabe? Precisa um ou outro talvez até ir buscar ajuda para resolver essa situação. Porque dificilmente o casal sozinho, né, tanto um quanto o outro, dificilmente eles vão conseguir chegar num acordo. Por quê? Porque ninguém vai ceder. Ninguém vai dizer assim, é ela que não me respeita, ele que não me respeita, vai dizer, não, é verdade, eu não estou respeitando mesmo, eu assumo isso. Não, precisa muitas vezes ter alguém ali, né, que possa fazer essa ponte, que possa ajudar, que possa conciliar essa relação. Mas o desrespeito, ele realmente é algo muito prejudicial, né? Porque é necessário, né, cultivar um respeito saudável, conversa saudável, algo saudável dentro da casa, né? Principalmente para quem tem filhos, né? E mais uma coisa, como eu acabei de falar, é esse efeito sobre os filhos. Se houver crianças envolvidas no casamento, o desrespeito entre os pais pode ter um impacto negativo significativo sobre elas. Isso pode criar um ambiente familiar disfuncional, que pode afetar o desenvolvimento emocional e psicológico das crianças. Sem dúvida nenhuma. Eles são esponjas, nós somos os espelhos, tudo aquilo que eles veem dentro dessa casa vai prejudicá-los, sem dúvida nenhuma. Quer falar mais alguma coisa, pastor, com relação a isso? Não, acho que você já falou tudo. O problema do desrespeito, né? É bem abrangente. Né? Claro que a gente precisa entender na íntegra, né? O que é um desrespeito,
que não é um desrespeito. Mas você já falou bastante aí, coisas interessantes. E esse desrespeito, ele acaba trazendo uma comunicação pobre, é isso? Exato. Que é o segundo ponto que nós vamos falar. Né? Que é a Exatamente. comunicação pobre. A falta de comunicação pode ser um obstáculo significativo. Né? Por quê? Porque quando não se tem um diálogo, quando não se tem uma conversa aberta, né? Quando o outro não consegue trazer clareza para o seu cônjuge, né? Um dos cônjuges não consegue trazer, é porque aí acaba, né, tendo essa comunicação que fica truncada, fica, né, um negócio ruim e muitas vezes acaba o diálogo, acaba a conversa. Isso acontece muito em casamentos onde um dos cônjuges ou até mesmo os dois, eles são um pouco intolerantes a algumas coisas e acaba afetando, né? Não, isso acaba afetando a comunicação. Exatamente. E quando essa comunicação ela é assim, né, é uma comunicação truncada, significa que não tem clareza. Então, quando você precisa expor alguma coisa, é necessário ter clareza, é necessário falar. Já ouviu aquela frase onde as pessoas dizem assim, o óbvio deve ser dito? Porque muitas vezes aquilo que é óbvio para mim, talvez não é óbvio para ele. E vice-versa. Nem sempre aquilo que eu entendo, ter uma compreensão sobre aquilo, ele vai ter. Então, sim, tem coisas que o óbvio tem que ser dito. Tem que ser uma comunicação clara. Né? Tem que dizer e talvez repetir algumas vezes sobre aquela situação. Né? Coisas, às vezes, simples, de, por exemplo, o marido falar assim, onde que está a toalha? E a mulher já falou trocentas vezes, né? E aí ela já fica irritada, fala, já te falei, vai lá buscar, pega lá você. Né? Essas questões de uma comunicação já prejudicada, já também por algumas outras questões que já está acontecendo, como o caso do desrespeito. Sendo que talvez se fosse uma comunicação mais clara, dizer, olha, pega a toalha dentro do guarda-roupa, abre a porta do meio, olha para cima, a toalha está lá. Entende? Exatamente. É quase que, né, às vezes... É desenhar para o homem. Para o homem é desenhar. Às vezes fazem essa brincadeira, né? Tem que Que tem que desenhar muitas desenhar. vezes, né? Mas é a questão do quê? De comunicar. Né? Porque aquilo que está claro para mim, até porque é um local, vamos dizer que quem mexe sou eu, então é óbvio que vai estar claro. É mais ou menos eu falar para eles sobre o carro. Né? Tudo que diz respeito ao carro, geralmente, né, isso não generalizando, mas na grande maioria é o homem que mexe mais no carro, é o homem quem está mais com o carro. Então é ele que vai saber de algumas coisas sobre o carro. Né? Então, se perguntar para ele, é óbvio, mas para mim talvez não é tão óbvio assim. Então, olha como é importante ter uma comunicação clara, ter uma comunicação rica, uma comunicação assim, mais objetiva, talvez, sabe? Mas pensar no momento de comunicar, né? Porque isso vai facilitar e muito o relacionamento, né? Eu me lembro de uma vez, um tempo atrás, eu fiz um curso sobre logística e uma das coisas que o professor falava é que quando você, na matéria de estoque, ele dizia o seguinte, ele dizia que você precisa deixar o estoque pronto, né? Vamos pensar aqui num mercado, né? Onde tem ali os produtos, né? E ali trabalha várias pessoas. Então, a ideia do professor era assim, você precisa deixar aquele produto ou aquela ferramenta tão visível para que o outro, a hora que chegar, ele entenda onde está, né? Que ele não tenha o problema de não saber onde está. Então ele vai chegar, por mais que a organização, né, da pessoa que está trabalhando ali, que de repente vai mudar de setor, vai mudar turno, o que vem no turno depois, ele vai chegar e vai ver onde que está tal peça, tal mercadoria ali sem problema, vai estar visível, vai estar claro para ele, né? E um dos problemas que a gente vê num relacionamento de casais é justamente isso. Muitas vezes, o que está claro para mim, digamos, não. Você, né, no caso da toalha, a toalha está ali, aonde?
na, na fileira do meio, debaixo da terceira toalha amarela, cor-de-rosa, azul. Então, o homem, como já tem uma dificuldade de... eu costumo ver assim, tipo assim, abre o negócio, olha para tudo quanto é lado, mas não vê, né? Por quê? Para a mulher tá claro, mas ela colocou debaixo do não sei das quantas e tal e tal e tal. E aí muitas vezes é a comunicação, essa comunicação visual, né? Comunicação visual, ela é importante para que tanto a questão do carro, né? Ó, deixar claro, ó, chave tem por óleo, olha, leva no mecânico lá para pôr para fazer a troca de óleo. Olha, vai no posto tal porque a gasolina lá é melhor, né? Então essa comunicação entre o casal a respeito das coisas é muito interessante e precisa ser bem administrada, porque senão gera mesmo uma comunicação pobre Sim, nesse sentido, né? sim, Mas a comunicação pobre que a gente diz é a questão assim das pessoas já não estarem os dois, o casal já não estarem mais se entendendo e sim, já não ter mais comunicação, né? Então qualquer palavra é motivo de ofensa, é motivo de agravo, é motivo de guerra, é motivo de briga, é motivo de estresse, né? Por quê? Porque de repente a pessoa, né, o cônjuge está olhando para o desrespeito e como não foi comunicado, olha, você está me desrespeitando fazendo isso, talvez a outra pessoa vai achar que não, ela vai dizer não, não é um desrespeito isso, né? Não, só falei uma verdade. E a gente sabe que tem gente que diz que é muito verdadeiro, né? Não, eu sou verdadeiro, eu falo mesmo. Tem que ver onde, né? Ou se é verdadeiro ou mal educado, né? Sempre falei isso. Então, aí para outra pessoa pode ser um desrespeito para ela e aí trava a comunicação e essa comunicação vai cada vez mais ficando pobre, mais pobre, não tem diálogo, não se discute abertamente uma coisa, né? Tipo, olha, você com essa atitude que você está fazendo, eu me sinto desrespeitado por isso, né? Eu me sinto desrespeitada por isso. Então, nessa comunicação, se ajusta. Opa, não, mas peraí, eu não quis dizer isso para te desrespeitar. Então, quando existe a comunicação pobre, ela acaba com o casamento. sim, Né, sim. professor? Vamos ver se tem mais alguém aí. O pessoal hoje tá devagar, hein? Tá devagarzinho. Mas vamos lá. Mas é bom Tamo que vai junto. ficar gravado, né? Então, Isso aí. depois também, para quem quiser, já compartilha com Isso. um conhecido, com um casal, né? Quando você vê também, já deixa suas curtidas aí. Quem vai estar vendo nós aí pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, Ministério Família e o Projeto de Deus. Não esqueça de deixar o like, tá bom? E também você pode deixar até uma sugestão, né, pastor? Deixar aí nos comentários do YouTube uma sugestão sobre qual assunto que você gostaria que abordássemos com relação ao casal, com relação a filhos, a família, enfim. Né, aqui pelo Instagram também, né? Porque fica gravado, ok? Então agora vamos para o terceiro ponto, né? Falando sobre essas mais 5 atitudes aí que podem destruir o casamento. Né? Na verdade, são uma situação vai puxando outra. Você vai observando que a gente fala de uma coisa e de repente já vai entrando em uma outra situação. E uma das coisas que é muito prejudicial também é a desonestidade. Exatamente o que que é a desonestidade no casamento? São as mentiras. E as mentiras, com certeza, elas vão corroer a confiança, que é a base para qualquer relacionamento sólido. Um relacionamento que, né, vai se manter sólido assim precisa de transparência, precisa de ser verdadeiro um com o outro. Então, a desonestidade, sem dúvida nenhuma, vai gerar esses conflitos, porque é muito difícil, gente. Não tem como conviver com alguém se você não confia nessa pessoa, né? Como eu disse, a honestidade, ela é a transparência, né? A transparência de todas as coisas, transparência naquilo que se fala, transparência com aquilo que se faz, coerência com aquilo que se fala e com aquilo que se faz, né? A honestidade com relação ao parceiro, nossa, é algo muito bonito, porque diz respeito à fidelidade, à lealdade, sabe? Talvez as pessoas lá fora, pode até ser que você não possa, de repente, em algum momento, dizer, olha, não quero tal coisa, tal, né? Mas o cônjuge, aquela pessoa que está contigo, ele te conhece.
E você também conhece o seu parceiro. Então você sabe realmente quando ele está sendo desonesto com alguma coisa. Agora, como eu digo, às vezes ser desonesto com alguém lá fora, e não vou levar aqui pro lado da mentira, tá mentindo para a pessoa, tá tudo certo. Não, a mentira nunca tá certo. Mas o que eu digo é, por exemplo, a pessoa agiu com uma certa desonestidade com alguém lá de fora. Agora, como é difícil conviver com uma pessoa dentro de casa que você desconfia, sabe? Que não tem essa honestidade dentro do lar, dentro do casamento. O Luiz está chegando aqui, olha lá, pastor. Seja bem-vindo, Fala, Luiz. Luizão, beleza? Ô, Vou menino, acenar para glória a você. Deus. Maravilha. Né, pastor? Então, falando sobre essa questão, né, gente, a mentira, né, levando para a palavra de Deus, a palavra de Deus já nos dá ali uma grande dica. Ela diz que o diabo, ele é o pai, ele é o inventor da mentira, ele é aquele que ama um mentiroso. Então, perceba que a palavra de Deus já mostra que o filho de Deus, ele fala a verdade. O filho do diabo, ele fala mentira. Agora, de que lado nós vamos ficar? Agora, quanto mais trazer isso para o lado do casamento, para o lado do relacionamento. O Luiz colocou paz, pastores. É Padre Luiz. nóis. É nóis. Nóis. É nóis, irmão. Então, trazendo isso para dentro do casamento, onde há desconfiança, vai gerar problema. Imagina você dizer para o esposo, por exemplo, não, eu vou ali cortar o cabelo. Eu vou no salão. Aliás, eu não sei se vocês lembram, mas teve uma época onde surgiu aí nas mídias uma notícia que uma mulher foi pega, se eu não me engano, até num motel com uma pessoa, e ela havia dito para o marido que ela tinha de fazer a unha. Pronto, aquilo já gerou um problemão, né, para todas as mulheres, porque já começou a gerar caraminhola na cabeça dos varão aí, e, né, quando a mulher chegava e falava, não, eu vou fazer minha unha. Ah, tem certeza? Né? Só trazendo essa informação porque foi algo que eu lembrei agora. Mas se tem uma desconfiança, se não há honestidade, se não há verdade no relacionamento, é óbvio que vai gerar conflito. Aí a desonestidade, ela não prevalece, nem dentro do casamento e nem em lugar nenhum. Já diziam os antigos, a mentira tem perna curta, e é verdade. Né? Em algum momento a verdade vai vir à tona. Então, precisamos ser honestos uns com os outros. E honestos em todas as coisas. Sabe, um ponto que eu acho, às vezes, meio complicado, é que às vezes parece que ser honesto naquilo que estamos sentindo com relação ao sentimento é mais difícil, né, do que talvez ser honesto no sentido até do próprio dinheiro. De repente a esposa levou o cartão para comprar alguma coisa, né, e o esposo vai perguntar, e daí quanto você gastou? Ah, eu gostei tanto. Né? Às vezes, né, fala alguma coisinha ali que não é bem uma verdade. Essa desonestidade já gera uma confiança, uma desconfiança ali no coração do homem e da próxima vez talvez ele nem vai querer mais liberar cartão. Né? Isso estou trazendo um ponto que pode acontecer. Mas como é bom quando tem uma honestidade. Como é bom quando um pode ser verdadeiro com o outro. E principalmente com relação ao sentimento. Sabe, quando a esposa tem liberdade de dizer para o marido, olha, hoje eu não estou bem. Tá? Então, né, podemos deixar para amanhã, né, com relação à intimidade. Olha, hoje eu não estou bem. O filho falou uma coisa para mim, eu não achei isso legal, né, fiquei incomodada. E, gente, como a gente tem falado, homem e mulher funcionam diferente. Não adianta. Né? Não adianta. O homem ele funciona de um jeito, a mulher funciona de outro. Então, como é bom quando a mulher pode ter essa liberdade de ser honesta, sabe? E dizer para o homem o que está sentindo. E da mesma forma o homem. Há homens que talvez estão vivendo um período difícil, até no seu trabalho, e ele não tem muitas vezes essa liberdade de chegar e falar para a esposa. Ou seja, ser honesto com o sentimento que ele está ali. Né? Então, isso não é algo legal. Então, vamos pensar sobre isso, né? Em sermos honestos, em sermos verdadeiros. A verdade é isso, né? A desonestidade não tem nada a ver, principalmente com o cristão. O cristão, ele é sempre honesto, ele é sempre verdadeiro, e isso a gente tem que trazer para dentro do nosso relacionamento. Ser transparente, ou seja, ser a mesma pessoa que é em casa, é a mesma pessoa que vai ser na igreja, é a mesma pessoa que vai ser no trabalho, né? Sempre com honestidade. Então, o terceiro ponto aí é a desonestidade, pastor. Isso aí. Desonestidade é um ponto que acaba destruindo o casamento,
acaba trazendo ruínas dentro de um casamento. Você anotou mais alguma coisa Não. que você quer falar? A mentira ali, né, desonestidade está muito atrelado, como você mesmo falou, à mentira. E a mentira corrói o que? A confiança. E sem confiança, não tem como ter um relacionamento sólido. Sem confiança. E é aquela coisa, né? Como a pastora falou, nem só na questão ali de traição, né? Na questão moral, mas a confiança de poder, digamos assim, o cônjuge confiar que o outro está falando a verdade, né? E uma das coisas que tem que ter cuidado, porque muitas vezes um dos cônjuges cobra a honestidade, cobra isso, mas muitas vezes ele também tem que ter cuidado, porque muitas vezes o outro não aceita o que ele fala, né? Então tem que ter cuidado com isso, porque, como eu disse, ser honesto não é ser mal educado, né? Mais ou menos que eu entendo. Então precisa ter esta honestidade, de repente, de sentar e conversar. Olha, estou passando essa situação, né? A pastora colocou muito bem, estou passando essa situação. Olha, eu acho que se você agir desta forma, nós vamos ter problema no casamento. Se você continuar desse jeito, nós vamos ter problema no casamento. Ser honesto naquilo. Porque tem gente que diz assim, como é que tá? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso muitas vezes não é. Não tá tudo bem. Só que para não gerar uma briga, para não gerar um problema maior, ele omite aquilo que ele deveria falar. Olha, realmente está acontecendo isso, 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 isso. Ou, de repente, a mulher vai falar para o marido, mas o marido não aceita. Né? Olha, está acontecendo isso, você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo. Olha, você tem agido assim, eu tenho me sentido. E muitas vezes o camarada lá uriça tudo e aí vira um brigueiro, né? E aí o que acontece? Aí acaba que a mulher vai fazer o quê? Ela não vai falar. Ou o marido não vai falar. Não vai ser honesto nesta área, né? Não vai ser honesto. Olha, você está gastando demais. Você está gastando demais. Então, ser honesto. Olha, eu estou vendo que tem gasto excessivo. Olha, eu estou vendo que você não está se cuidando. Isso está impactando na nossa vida. Um ou outro tem que ser honesto. Eu acredito que essa transparência e uma outra coisa que daí a gente vai entrar também, que é a maturidade do outro receber isso, né? O outro precisa ter a maturidade de entender, puxa, se o meu esposo ou minha esposa está falando sobre isso, poxa, eu preciso dar atenção sobre isso, né? Então esse é o outro lado da honestidade, né? O outro lado do relacionamento de confiança, o outro lado da transparência, a pessoa ser transparente, Sim, ser o transparente. cônjuge ser transparente com o outro. Sim. De repente, fica difícil para um dos cônjuges perguntar como é que eu estou me saindo como esposa? Ou como é que eu estou me saindo como esposo? Né? Talvez, quantos que fazem isso? Que chega para o outro e diz assim, olha, você pode me dizer como é que eu estou sendo como esposo? Como é que eu estou sendo como pai? Só que aí é aquela questão, você tem que estar preparado para receber o feedback, né? Da pessoa ser honesta. Ela pode agir de desonestidade, pode dizer, não, tá tudo bem, tá tudo bem, não, tá tudo bem e não está tudo bem. E lá na frente, a corda arrebentar. Por quê? Porque ela omitiu. Na verdade, ela não foi honesta na sua opinião, não foi honesta naquilo que ela estava falando. Então ela omitiu, né? Acabou mentindo ali para o marido. Não estava tudo bem e ela disse que estava, para não criar mais confusão, né? Então, isso que eu digo, né? A pessoa tem que ter a maturidade para receber a palavra. Tem que ter a maturidade para entender. Não, peraí. Talvez ele não está me criticando, ele está criticando a atitude, está criticando a ação. Lógico, tudo isso volta ali naquilo que nós estávamos falando, com uma comunicação assertiva, né? Porque se for com uma comunicação pobre e a pessoa não tiver realmente uma maturidade para falar e para receber esse feedback, ele vai acabar ofendendo a pessoa, né? Ele ou ela vai se sentir ofendido, né? Então, fica aí a dica para conversar, trazer transparência, mas também perguntar como que eu estou como esposa.
Como é que eu estou como esposo? Né? Tenho cumprido o meu papel? Uma coisa para se perguntar. É, isso aí. Então vamos lá, né, pastor, para o quarto ponto. Quarto ponto aqui. O quarto ponto daquilo que estamos falando hoje, e mais uma vez lembrando, fica gravado esse vídeo. Você pode repassar, você pode compartilhar, você pode abençoar outros casais, outras famílias, tá bom? E é claro, não saia daí sem deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. E aqui no Instagram você pode mandar coraçãozinho aí, tá? Eu só tô com a metade aqui, né? E também deixar aqui no comentário uma sugestão sobre qual assunto você gostaria que nós falássemos. O casamento tem tantas coisas, né? Tem tantas situações que nos envolvem, às vezes as circunstâncias que estamos vivendo, às vezes já vencemos aquilo, mas hoje estamos enfrentando uma outra questão, uma outra situação, né? Então pode deixar aí também uma sugestão para a gente poder Luizão conversar. tá mandando uns coraçãozinhos para nós. Coraçãozinho para você, Olha Luiz. lá. Ó. Quem que entrou lá? A Stephanie. Isso. Stephanie, seja Yasmin. bem-vinda. Deus abençoe. Seja bem-vinda, Stephanie. Maravilha. Então, o quarto ponto que nós vamos falar hoje, vamos falar um pouquinho, olha lá, os corações estão subindo. Isso. Né? Também é sobre o egoísmo. Mas existe egoísmo no casamento? Pois é. Sabe que eu tenho para mim que esse egoísmo não é no casamento, mas é algo que a gente já carrega. Uhum. E explique melhor isso. poderia ir mais um pouquinho além. Eu acredito que cada ser humano ele tem o seu próprio egoísmo. Cada ser humano, por que eu digo isso? Porque é meio que natural você querer sempre as coisas para você, você sempre pensa em você. Pensa bem, quando alguém faz um convite para você e diz assim, vamos lá em tal lugar, o que passa primeiro na sua cabeça? É mais ou menos assim, o que eu vou ganhar com isso? Você não faz essa pergunta, mas automaticamente lá na sua conversa interna você já está pensando assim, tá, mas eu vou lá, tipo assim, se é bom para mim, eu vou. Né? Mas, eu não gosto daquele lugar, não gosto daquelas pessoas, é automático que eu não vou. Quer ver um exemplo? Depois que a gente está casado, como diz o pastor Cláudio Duarte, a gente traz os agregados, não é verdade? Ou seja, a família dele e a minha família são agregados. Mas às vezes pode ser que você não se dá muito bem com a família do seu cônjuge. E a esposa ou o esposo, olha, vamos lá na casa da minha mãe? E automaticamente o que passa no coração daquele homem se ele não se dá bem com a família? Não, não quero, não vou, não vai você, né? E muitas dessas coisas têm a ver com isso, porque assim a gente quer sempre o nosso bem, a gente quer sempre o nosso bem-estar, sem perceber nós estamos sempre olhando para aquilo que está ao nosso redor, aquilo que nos faz bem. E isso é muito perigoso, porque quando a gente traz isso para nível de igreja, nós estamos vivendo nessa geração onde as pessoas querem receber um alimento que só lhe faça bem, que, né, lhe massageie o ego. Tudo isso tem a ver com isso, o egocentrismo, ou seja, o homem no centro de tudo. E o egoísmo, ele já vem com a gente, ele já nasce por meio do pecado, né? A gente já nasce no pecado, o egoísmo vem junto. E o que é isso, o egoísmo? É colocar sempre as suas próprias necessidades à frente das necessidades do seu parceiro. É claro que isso vai criar desequilíbrio, né, e vai prejudicar o relacionamento, porque quando a gente é novo, casalzinho novo, às vezes a gente nem percebe, né? Que tá sempre fazendo a vontade do outro, sempre a vontade do outro. Mas daí vai chegar uma hora que você fala, pô, mas espera aí, é sempre você que tem razão, eu sempre tenho que fazer tudo que você quer, né? Porque senão o outro fica chateado, porque senão já tem briga. Né? Então, precisamos tomar cuidado com isso, porque isso realmente pode ser esse egoísmo. Ou seja, sempre quer colocar as suas prioridades. Né? Sempre aquilo que eu quero tem que ser prioridade. Olha, vamos sair, vamos comer o quê? Não, vamos comer cachorro quente. Não, mas eu queria uma pizza. Não, mas vamos comer o cachorro quente. Tá bom? Ou seja, está sempre colocando a sua necessidade em primeiro lugar. Não, mas o esposo gosta de uma pizza. Então, nós podemos balancear isso. Isso é estar atento, né? Olhar para cada um de nós. Eu vejo que isso é uma coisa tão importante no relacionamento, não só de casal, mas em todo relacionamento. É a gente sempre trazer para nós e se analisar dentro destas coisas. Então, o egoísmo, ele pode prejudicar em muito o casamento. Quer ver só? Eu vou citar algumas coisas aqui. Por exemplo, né? Eu vou citar aqui 3 coisas que podem acontecer quando existe esse egoísmo no casamento, tá? Por exemplo, gera um desequilíbrio no relacionamento.
O egoísmo pode levar a um desequilíbrio no relacionamento, onde um parceiro assume a maioria das responsabilidades ou toma decisões unilaterais, sem considerar o parceiro. Isso pode criar ressentimento e desigualdade, sem dúvida nenhuma. Uma outra questão, né, é a perda da intimidade emocional. Eu já falei isso lá com relação ao desrespeito e o egoísmo vai levar a mesma coisa. Né? Ou seja, não vai ter essa intimidade emocional. A falta dessa consideração com o outro, esse resultante por causa do egoísmo, leva à perda dessa intimidade. Uma intimidade emocional no casamento. Os parceiros podem se sentir desconectados e, consequentemente, vão se sentir distantes emocionalmente também. Né? E um terceiro ponto, claro que tem muito mais, né? Mas um terceiro ponto é a insatisfação geral. Vai gerar uma insatisfação, sabe? Vai gerar um desconforto. Puxa, toda vez tem que pensar nela, toda vez tem que ser o que ela quer, sabe? Puxa, essa pessoa é muito egoísta. O melhor é para ela. O primeiro lugar da fila é dela. O primeiro lugar no banco é dela. Sabe? Isso é egoísmo. Então, a insatisfação geral. Um casamento marcado pelo egoísmo pode deixar ambos os parceiros insatisfeitos e infelizes. A falta de equilíbrio e apoio mútuo pode levar à sensação de que o casamento não atende às necessidades emocionais e pessoais um do outro. Então, gente, como que a gente pode daí então superar esse egoísmo, né? Para superar o egoísmo e preservar um casamento, é importante, é muito importante que ambos os parceiros estejam dispostos a trabalhar juntos na construção do relacionamento mais equilibrado e saudável. E isso pode envolver, inclusive, buscar ajuda. Sabe, como eu disse com relação ao desrespeito e também ao egoísmo ou tantas outras situações que a gente enfrenta no casamento, quando a gente chega num ponto que a gente está vendo que não está conseguindo solucionar aquilo sozinhos, a gente precisa pensar em buscar ajuda, a gente precisa pensar em procurar pessoas que possam nos auxiliar, que possam nos orientar. E isso com certeza vai trazer uma ajuda, porque quando a gente está com uma outra pessoa, uma terceira pessoa, às vezes tem coisas que ali se torna até mais fácil de expor. Não deveria, como a gente falou com relação à comunicação, né? Mas essa própria comunicação, a própria honestidade sobre as necessidades e as expectativas de ambos, né, vai ajudar a vencer esse próprio egoísmo. E o egoísmo, sem dúvida nenhuma, pode ser superado com esforço e com compromisso um do outro, com um desejo de melhoria, com um desejo de fazer aquele casamento dar certo. Afinal de contas, como diz o pastor, né, nós não somos inimigos. Nós estamos no mesmo time e nós queremos ganhar. Né? Nesse time nós entramos para ganhar e não para perder. Legal. O egoísmo, então, seria nesse caso aí, uma queda de braço, puxar de corda, cada um puxando para o seu lado, cada Mais um ou menos, puxando né? daquilo que quer para si, Se for né? de ambas as partes, né? Tá sempre colocando suas prioridades em primeiro lugar. Colocando suas prioridades, colocando seus, né, Seus afazeres, interesses. seus interesses em primeiro lugar, né? O egoísmo é uma coisa que traz muito desequilíbrio, né, para a vida do casal, né? Sem dúvida nenhuma. Esse egoísmo talvez é uma coisa que vem já da criação da pessoa, né? E talvez na sua infância viveu um sistema que ela foi criada que trouxe para ela isso e ela vai levar isso para dentro do casamento, né? Foi talvez, não sei, mimada, foi muito protegida, tudo que queria estava na mão, né? Daí ela vai para o relacionamento achando que, ou não também, né? Pode ser que a pessoa ela não teve nada na vida e daí chegou no momento, ela conquistou e daí aquilo ela não pode perder, né? Ser egocêntrico, né? É o ego no centro de todas as atenções, tudo para mim, tudo eu e eu, né? É claro que não vai dar certo. Não né? vai dar certo. O outro parceiro vai sair prejudicado, sem dúvida nenhuma. Porque agora já não são mais dois, né? É um. Exato. Então os dois se tornaram um. Então tem que se pensar nessa junção, né? De duas pessoas que se tornaram um. Exatamente. E a quarta e a quinta Isso parte aí. aqui e última que nós A vamos quinta atitude que finalizar vamos finalizar
É o que destrói um casamento é a falta de empatia. Falta Também. de empatia, o que que é? Ignorar os sentimentos do seu cônjuge e Isso, não se colocar no lugar do outro. isso. Talvez levar mal entendido, que leva a conflitos. Sim, sim. É essa questão de colocar a sandália do outro, colocar a camisa do outro, se colocar no lugar do outro, né? Se colocar naquela posição, como que você se sentiria se fosse você, né? Isso é bem interessante, porque eu vejo que isso, essa questão que hoje se usa muito da questão da empatia, é a questão da compreensão. Tem que ter um ouvido para compreender o outro, sabe? Não muitas vezes ouvir uma situação sem compreender o porquê que a pessoa está tomando aquela atitude, ou porquê que aquela pessoa ficou daquela forma, sabe? E isso é muito importante dentro do casamento. Porque, novamente, eu digo, nós precisamos entender que nós funcionamos de forma diferente. O homem pensa de forma diferente. Aliás, né, não 100%, não trazendo, generalizando, mas o homem, ele é muito mais racional, pelo menos uma grande parte. E a mulher, ela é mais emotiva. E por essas questões, né, quando a gente vai para esse lado, né, de pensar assim, puxa, como ele é mais racional, deixa eu me colocar no lugar dele. Como que eu deveria então pensar dentro dessa situação? E da mesma forma, a outra parte, né? Quer ver um exemplo? Eu ouvi uma vez o pastor Silmar Coelho. O pastor Silmar Coelho, ele tem a mesma linha de mensagens e trabalha com famílias e fala muito sobre casais, principalmente com relação à intimidade. É uma bênção ele, o pastor Silmar Coelho e a Janine. É Janine? Janice. Janice, a esposa dele. Então ele sempre fala dela. E ele contou uma vez, eu achei muito interessante ele falando, e ele falando sobre essa questão de que naquele momento ele se colocou no lugar dela. O que que aconteceu? Eles tinham perdido um parente, né, em comum ali, parente dela e era parente dele também, e eles tinham acabado de voltar do enterro desse parente. Então, assim, não era um parente tão próximo, mas a Janice estava mais triste por aquela situação. E aí passou um tempinho, isso foi, acredito, no período da manhã, e quando chegou um período da noite, lá foram eles para o quarto, né? E ela foi trocar de roupa. E ele disse que ele olhou ela assim, e ele já pensou, opa, né? E aí ela olhou para ele e falou assim, olha, eu não estou em condições agora, né? Não consigo nem pensar sobre isso. E ele falou assim, né, nas palavras dele, dizendo assim, puxa, naquele momento eu precisei me colocar no lugar dela, porque para mim, até por ser homem e ser atraído por aquilo que eu vejo, né, eu já estava pronto. Mas ela, como é mais emocional, né, as emoções dela não permitiram que naquele momento ela pensasse sobre aquele assunto. Então, olha só essa diferença. E olha como é importante o homem compreender isso. Colocar-se realmente nesse lugar. Puxa, o que que ela está sentindo? Ou o que é que ele está sentindo para ele estar falando isso ou fazendo isso? Essa é a empatia, de realmente se colocar nessa posição, né, pensando no próximo, pensando no outro. Pastora, me diga uma coisa, pegando esse gancho da empatia, né? Qual seria aí, digamos, a empatia, né, que você falou do homem com a mulher, trazendo para esta área, né? Na área da intimidade, e pode ser qualquer outra área, né? O homem sempre ter essa empatia, se colocar no lugar da esposa. Como que a esposa pode praticar a empatia com o seu esposo? Nesse Nos sentido, quais momentos ela pode praticar esta empatia? Ela pode se colocar no lugar do esposo. eu vejo que nessa questão, talvez não pensando nesse lado da intimidade, mas também podemos falar isso, mas eu vejo assim muitas, até por conversar com algumas mulheres, que a mulher precisa se colocar no lugar do esposo durante, por exemplo, o momento que o homem ele não quer sair, ele não quer fazer alguma coisa. Tem um mosquitinho chato aqui. Né? Por exemplo, tem homem que chega em casa e a vontade que ele tem é só descansar, né? Que ele está cansado, ele trabalhou. E muitas vezes a mulher não tem essa empatia de entender isso. Por exemplo, já ouvi pessoas dizer, não, chegou em casa, não, vamos no mercado. Vamos fazer tal coisa. Ó, você precisa ir fazer tal coisa. E o homem está dizendo, mas eu estou cansado, eu não queria fazer isso agora.
e a mulher fica bicuda, fica emburrada, fica chateada. Então, talvez esses momentos poderia se colocar nessa posição de empática, de pensar, puxa, é verdade, né? Ou seja, vamos dar um tempo para ele, esperar um período, né? Passar esse período desse cansaço. A gente sempre fala sobre isso, sobre a caixinha do nada, que tem homem que precisa disso, das vezes estar ali, né? A gente até lê um livro sobre isso, e é interessante porque o livro fala, né, que quando o homem está ali e a mulher vai conversar com ele responde aham, aham, mas na verdade ele nem sabe o que ela está falando, porque ele está ali pensando em nada. Ele pode estar na frente de uma televisão, às vezes até no celular, mas a verdade é que ele não está pensando em nada. Então, assim, eu vejo que nessas questões, né, um exemplo, o momento da mulher se colocar no lugar dele e pensar, bem, deixa ele lá. Deixa ele com ele mesmo, ou talvez esse é o momento que ele está precisando. O homem, ele não é muito de falar, principalmente dos seus sentimentos, ele não fala. E às vezes a mulher quer arrancar aquilo dele. A mulher quer, de algum jeito, que ele fale o que está acontecendo, fale. Né? E esses momentos, é esse momento da compreensão, de ter essa empatia, de pensar, não, deixa, né, provável acontecer alguma coisa, ou às vezes você até sabe o que aconteceu, mas você quer ouvir dele alguma coisa, mas ele não vai falar. Porque o homem ele já tem essa tendência a ser um pouquinho mais fechado. Né? E com relação à intimidade, eu acredito que a mulher procurar olhar um pouquinho mais esse lado, que o homem ele tem essa questão visual, que o homem às vezes tem, vamos colocar assim, uma porcentagem maior, né, de desejos, né, de vontades daquele momento. A mulher, até por conta da própria idade, muitas vezes vai caindo um pouquinho, né, questão de hormônios. O homem também vai perdendo, mas ainda assim tem essas questões. Então, balancear tudo isso, né? Se colocar um pouquinho dentro dessa questão da empatia, né? Eu vejo que se ambas as partes usarem a empatia em prol do casamento e dos dois, se torna uma coisa agradável, se torna uma coisa melhor, né? Para ter esse relacionamento saudável que é que nós estamos falando, né? Legal, legal. Então está aí. Vamos já finalizando, né? Nessa questão aqui, o último. Então nós discutimos hoje, falamos hoje sobre mais 5 situações, atitudes que podem destruir um casamento. O desrespeito, Isso. né? A comunicação pobre, a desonestidade, o egoísmo e a falta de empatia. Isso aí. Né? Ok? Então é isso, pessoal. Ok, gente, como foi aí essa conversa para você? Se foi bênção para você, deixa um amém. Né? Como eu disse, não esquece do like, tá? Mesmo que você está assistindo esse vídeo aí depois, né? Mas é bom deixar um like, é bom deixar um comentário. Para nós isso é importante. Nos ajuda também a crescer até aqui com o canal, tá bom? E é muito bom sempre estarmos aqui juntos. Então, assim encerramos hoje a nossa conversa, né, pastor? Isso. E sempre gostamos de encerrar com uma oração, não é, pastor? Exatamente. Vamos orar então, vamos agradecer, né? Isso aí. Agradecer a Deus e orar, pedir que esta palavra possa entrar no coração dos nossos ouvintes ali e de repente trazer uma edificação para a vida. Exatamente. De quem vai estar ouvindo. Isso aí. Então, como a pastora falou, compartilhe, né? Comente lá, se você estiver aqui no YouTube, comente, porque quando você comenta, compartilha, curte, o YouTube entende que foi relevante e aí ele entrega para mais pessoas, né? E a nossa ideia é que a mensagem que nós estamos trazendo às quintas-feiras alcance muitos casais e de alguma forma essa mensagem possa ajudar, né? Trazer uma edificação, talvez um insight, alguma coisa que o casal está passando e possam melhorar, né? E no final a gente sempre encerra com uma oração e agradecendo a Deus. Beleza? Pessoal que está aí no Instagram também, né? Pode compartilhar. Eu sei que o Instagram é um lugar de coisas rápidas, né? de momentos rápidos, mas compartilhe aí com a turma toda aí, que eles possam ser edificados. Amém? Oremos, pastor, então. Amém. Querido Deus, Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, por mais esta quinta-feira.
Obrigado, meu Deus, por esta palavra que nós pudemos aqui compartilhar. E, ó Deus querido, a minha oração nesta hora, a nossa oração, Pai, é que o Senhor possa alcançar os corações. É que o teu amor possa trazer, ó Pai, restauração para os casais que talvez estão enfrentando tantas dificuldades, tantas situações. E, ó Deus, que esta palavra, de alguma forma, possa ajudá-los, ó Deus amado, a ter mais clareza daquilo que é bom para o casamento, daquilo que eles possam aplicar e que eles possam, sim, ó Pai, através deste vídeo, através dessas plataformas, ó Pai, receber agora esta oração que estamos fazendo. Oramos, ó Pai, por aquelas famílias, casais que estão passando dificuldades agora no momento, talvez num relacionamento conturbado, falta de comunicação, falta de empatia, talvez o desrespeito está agindo ali dentro desta casa. Ó Deus querido, Deus santo, em nome de Jesus, ajuda, transforma, liberta, Senhor, tira, Senhor, todo o egoísmo, Pai. Tira, Senhor, toda a falta de diálogo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós oramos, nós te agradecemos e pedimos a Ti que abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. É a nossa oração. Amém? Amém. Amém, gente? Então, Deus abençoe grandemente e até quinta-feira que vem. Isso aí. Vou deixar aqui para você, se você entende que Deus tá edificando a sua vida e gostaria de contribuir para que nós possamos chegar mais longe. Nós temos alguns desafios, né? Como equipamentos, a gente está fazendo aqui bem precários, tá? Valeu, Então, mestre. vou deixar aqui no YouTube, aqui, eu vou deixar aqui uma chave Pix, se você achar que Show. foi Luiz relevante, colocou. abençoe. Deus abençoe você que está no YouTube, você que está aí no Facebook, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Você que está no Instagram.